Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para fazer uma pequena reflexão depois de um certo tempo que eu não faço. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar tem a ver com algo básico, algo que o Espírito Santo tem feito queimar dentro de mim nesses últimos tempos, que eu acredito ser altamente pertinente para nós, para nosso tempo que estamos vivendo como igreja, como corpo, né? Tantas coisas estamos passando. Eu creio que o Evangelho se concentra em Cristo. Ou seja, conforme diz em Efésios 1:10, que Deus, o Pai, reuniu, congregou, resumiu em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Eu creio que o Evangelho é o resumo da vida de Cristo. A vida de Cristo não é uma vida apenas de uma consciência, onde eu me conscientizo que Cristo é quem Ele é e creio nele. Por quê? Porque não é só isso. Porque isso era o retrato de Nicodemos em João capítulo 3. Nicodemos é uma expressão e ele é o exemplo de uma grande massa religiosa que define bem o Senhor, que conhece suas obras, sabe que ele é com Deus e etc. Alguém que admira, alguém que até defende, mas está numa condição do qual eu acredito que aqui é o ponto que define todas as coisas com relação a essa grande massa religiosa. Nicodemos chega para começar uma conversa com Jesus, elogiando Jesus, ou seja, o que todo ministro gostaria de ouvir. Alguém chegando e dizendo: olha, reconheço que você é de Deus. Reconheço que as obras que você faz não pode ser feita apenas por um homem. Tem que ser alguém que anda com Deus. E Jesus não se empolga com isso, devolve isso para ele, dizendo o seguinte: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Nicodemos tem aquela busca rápida no seu HD, na sua memória. Preste bem atenção, ele busca na sua memória, na imagem que ele tem, que é a imagem natural, humana, busca uma informação que explique o que Jesus disse. E então, ele logo pensa numa mãe que está grávida, gestando o seu bebê para logo dar à luz. Ele disse: mas eu devo voltar para o ventre da minha mãe? Como que é isso? Por que ele fez isso? Porque ele é uma expressão de um ser que não nasceu de novo, onde ele busca ter resposta a partir de uma natureza caída, com apenas a sua mente e não com o seu espírito. Por que eu digo isso? Porque os que não nasceram de novo funcionam, na melhor das hipóteses, apenas com o seu intelecto, com a sua mente. E na sua mente tem as memórias. E as memórias que a mente possui é as memórias da primeira imagem, do primeiro Adão, da primeira experiência de vida chamado bios. A palavra fala que o primeiro Adão foi feito alma vivente, ou seja, ele foi criado para viver, feito alma vivente, feito para viver. Mas que o último Adão, ele foi feito um espírito vivificante, ou seja, um espírito que dá vida. A Bíblia primeiro fala que Deus é espírito, e o que nasce de Deus, espírito é. Porque Deus é espírito. Eu sou carne e sangue, osso, pele, e todos esses elementos desse corpo por causa do meu pai e da minha mãe, que também são. A natureza do meu pai e da minha mãe
biologicamente, a vida bios, é essa. Agora, quando a gente nasce de Deus, nós somos feitos seres espirituais. Por isso que essa é uma tarefa do Espírito Santo, nos espiritualizar no processo. Ensinar-nos acerca dessa nova vida, como seres espirituais. Por quê? Porque é no Espírito que nós recebemos toda agora a revelação. Nicodemos estava numa condição do primeiro Adão, tentando entender as coisas a partir do seu intelecto. E por isso muita gente até hoje não consegue entrar na dimensão de Deus, porque a sua mente bate num limite e não consegue acessar as coisas espirituais. E Jesus estava dizendo para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não é homologado em Deus e você não acessa o que eu acesso. Primeiro, você não pode ver. Você realmente não pode entrar naquilo que você não vê. E você também, num segundo momento, se você não nascer da água do Espírito, que é um novo nascimento. O primeiro nascimento que eu e você já tivemos é da carne e do sangue. Mas o segundo nascimento é da água e do Espírito. É um nascimento de uma nova natureza, de um novo comportamento. Que nessa nova natureza não fazemos mais nada por obrigação, mas fazemos por natureza. Porque os seres espirituais amam as coisas do Espírito. Porque são nascidos de Deus. E os nascidos de Deus são Espírito. Então, Nicodemos tem um choque. E ele não consegue compreender. Ele é um homem culto, ele é estudado, ele é formado, ele experimentou todos os ambientes da sua época, tanto aqueles que faziam divergência, desde um ponto dos romanos até aos judeus, um político, um cara querido, um tipo de gente boa, né? Exemplo para a sua época, modelo para muita gente. E quando ele chega para ter o seu primeiro contato com Jesus, diz assim, não haverá um diálogo entre nós, não haverá uma possibilidade de nós discutirmos as coisas, porque onde eu estou posto, você não está. E as coisas do reino de Deus se discutem a partir deste ambiente de um ser que nasceu de novo e por ter nascido de Deus, agora é um ser espiritual. As coisas se discernem espiritualmente. Muitos de nós tentando resolver as coisas a partir de uma perspectiva intelectual. Tanto que hoje existe um esforço enorme de trabalhar a alma das pessoas, né? Tem até uma expressão muito em alta chamada de inteligência emocional. E a palavra fala sobre inteligência espiritual. Quando a gente nasce de novo, a gente não só tem uma inteligência emocional, nós temos uma inteligência espiritual. Porque como seres espirituais, nós temos todos os elementos de Cristo em nós, a vida de Cristo. Agora não mais a vida bios, mas a vida zoe, a vida de Deus. E a vida de Deus operando em nós nos dá acesso a não uma vida temporal, mas nos dá um acesso a uma vida eterna. A nossa memória eterna é acionada por causa da mente de Cristo que está operando em nós. E isso é muito sério, porque esse episódio de João 3 se repete até hoje. É muito importante o nascer de novo, porque se a gente não nasce de novo, a gente não pode ver. E a gente também não pode entrar. E para estarmos num ambiente eterno, nós necessariamente temos que ver e necessariamente temos que entrar. Nascer de novo não é apenas uma necessidade para nós irmos para o céu.
Nascer de novo é um quesito, é um critério para nós entrarmos no reino e podermos funcionar no reino. Porque ir para o céu faz parte do pacote da salvação. Nós vamos, sim ou sim, em algum momento, de alguma forma. Então isso é um item de série que vem quando a gente realmente nasce de novo. Então, quando nós nascemos de novo, nós podemos começar a viver as coisas do reino. Viver o reino. E esta linguagem, reino, é absurdamente esquisita para o homem natural, para o homem carnal, para o homem que apenas estuda a Bíblia, para o homem que apenas conhece as coisas a partir de uma perspectiva do primeiro Adão, do ser criado para viver, o alma vivente. Se nós não nascermos de novo, se nós não nos espiritualizamos, não nos tornamos seres espirituais, ou seja, agora portamos a vida de Cristo e este ser que dá vida opera em nós. Por isso hoje nós somos sacerdotes de uma nova aliança, de um novo pacto. Os sacerdotes do antigo pacto, da antiga aliança, eles tinham limites. Eram sacerdotes que trabalhavam basicamente com adoração e intercessão no tabernáculo, com os cuidados, as tarefas, serviços do tabernáculo. Mas jamais o ministravam para as outras pessoas. Na nova aliança, nós somos adoradores, intercessores e fazemos as obras. Nós somos manifestadores de uma obra extraordinária de Deus na nossa vida. Por quê? Porque portamos o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante que compõe a vida de Cristo. E Cristo, que primeiro habitou num primeiro corpo de um judeu chamado Jesus. Logo que Jesus cumpre a missão, chega na cruz e diz, está consumado, a obediência daquele primeiro homem, daquele primeiro corpo, deu o direito e cumpriu um propósito do Pai em ter para si um segundo corpo, o multicorpo orgânico, chamado igreja, onde Cristo foi repartido para nós. Agora nós somos aqueles que portamos a mesma vida que Jesus. E temos o mesmo poder, o mesmo espírito para operar e ver grande salvação, de ver o reino de Deus se estabelecendo por meio de uma obra do Espírito, atendendo todas as necessidades, a criação que geme, que clama, que está com profunda angústia, sabe? A gente está num tempo de favor, mas se temos nascido de novo, porque somente os que nascem de novo recebem esta semente, recebem o Cristo e podem operar a partir daí. Então era isso que estava no meu coração e eu queria repartir isso com vocês, sabe? A importância da gente nascer de novo. Não é nada novo que eu estou falando. É uma teologia extremamente básica. Mas às vezes a gente perdeu o básico. Ou estamos esquecidos, precisamos trazer à memória. Porque se estamos funcionando e o que estamos funcionando não tem características de um nascido de novo, algo está errado. Estamos tentando resolver o nosso problema como os que viviam no antigo pacto tentavam. Por exemplo, Deus deu as leis para o homem, sabendo que o homem não iria cumprir. Justamente para flagrar o homem em dizendo o seguinte: você não é capaz
por mais bonzinho que seja, de cumprir toda a lei. E olha que os judeus se esforçaram, porque Deus ao longo do tempo está provando que o homem por si só não é capaz. Ele depende de Deus, ele depende do Espírito Santo, ele depende de uma obra eterna, porque nós somos altamente infrutíferos e ineficientes sem Deus, porque nos falta o cérebro, por isso que Cristo é a cabeça. Falta a parte pensante, a parte motora, que tem a ver com governo, governamental. O ser humano sem governo, ele é uma desgraça, no sentido de que não há graça, não tem favor, se esforça para ser bom e nunca consegue, se esforça para fazer as coisas certas e nunca consegue. Mas quando nós nascemos de novo, estamos em Cristo, é uma operação do próprio Cristo em nós. A palavra fala em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. A ideia de Deus é Cristo viver em nós. E para Cristo viver em nós, primeiro opera a cruz. Já estou crucificado com Cristo. Segundo, se fui crucificado, ou seja, estou constantemente, dia a dia, carregando essa cruz, numa perspectiva de renúncia, negando esta velha natureza, esse jeito ser humano de ser e governar. E estou acomodado em Cristo. Cristo é a minha vida. Cristo é a vida que eu preciso. A única vida que faz sentido para mim. Eu acomodo Cristo para governar nesta casa, nesse tabernáculo, nesta morada, neste templo. Então, esta ideia, este plano, é a vontade do Senhor. O Senhor é quem está querendo que a manifestação do Cristo seja aumentada. Paulo disse assim uma vez, tenho por vocês dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Sabe? Não adianta só a gente ter a semente de Cristo, a gente precisa permitir, com a operação da cruz, dia a dia em nós, Cristo sendo formado. Porque se a cruz não operar, Cristo não é formado. Se nós não formos confrontados, Cristo não é operado, não é formado. E esta é a vontade de Deus. E que o Senhor nos dê graça, que possamos refletir sobre isso. Não julgo ninguém, se nasceu, nasceu de novo. Essa é uma obra do Espírito, mas trago esta questão aqui porque era o que estava queimando no meu coração. A necessidade de nascermos de novo. Você não sabe o que acontece, irmão? Nós vamos ficar discutindo, e discutindo, e discutindo, e discutindo, e discutindo. E teólogos que defendem uma linha, que defendem outra. Profetas que estão defendendo isso, defendendo aquilo. Muito se manifestando ainda num antigo pacto, tá? Como gente da melhor espécie, mas semelhante a Nicodemos, do qual Jesus disse assim, olha, não tem conversa. Você não entende. Eu vou falar para você A e você vai entender B. Ué, se ele não entendeu nascer de novo, você imagina Jesus conversar sobre as coisas eternas com Nicodemos. Se ele teve dificuldade para compreender o novo nascimento, que é extremamente básico, o que mais que ele então ia ter dificuldade para entender? Não é verdade? Que o Senhor nos permita que o Cristo que foi depositado na nossa vida cresça. Que o Espírito Santo faça com que essa vida zoe de Deus aumente e que nenhuma confusão haja entre nós, mas que nossas vidas congregadas em Cristo, resumidas em Cristo,
encontre a saúde, a paz, a alegria, a vida plena que nós tanto precisamos. Que Deus te abençoe.